Chegamos então ao nosso último pilar dessa primeira etapa das campanhas. Então a gente vai partir do pressuposto que você já fez o teste de criativo e já validou algum criativo, já fez o teste de público e já validou algum público, para aí então a gente chegar na terceira etapa. Caso não tenha acontecido isso, você vai voltar ao passo anterior e vai refazer para ter validação de criativo e de público. Fechado? E antes da gente continuar, eu quero ressaltar uma coisa importante. Essa primeira etapa aqui é uma etapa que é para você colocar em ação rápido, tá? Então é para você fazer os 3 passos e pôr isso em ação e sair da inércia. E só depois você vai ver o restante do conteúdo para pegar a parte de escala, de otimização, de criativo, de anúncios, de campanhas, fechado? Então isso aqui é muito importante para você ter esse primeiro contato, sair da inércia e pôr em ação suas campanhas, fechou? Então para essa terceira etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os nossos criativos validados e os nossos públicos validados. Então, como o último passo foi de público, qual que é a ideia? Você pegar os criativos que você validou, separar eles e agora pegar os públicos que você validou. Então, você entrou na sua campanha de público e viu lá que dos 8 públicos, teve 4 públicos que deu muito bom, que deu 2 dos nossos 3 princípios. Então tem CTR acima de 2, tem inicialização de compra e tem compra. Tem que ter pego pelo menos 2 dessas 3 métricas, beleza? Então você vai olhar isso, ver qual desses públicos atingiu essas 2 de 3 métricas para ir para o próximo passo. Então anota isso, ó, foi o público X, Y e Z. E aí a gente vem então agora para a tela do meu computador para fazer a nossa terceira campanha. Então a gente vem novamente aqui em criar, objetivo de vendas, continuar. Vamos mudar aqui a nomenclatura para campanha, pré-escala, venda RDC, 05 de agosto. Fechou. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Tira aqui, vem aqui, coloco. Conjunto, pré-escala, venda RDC 5 de agosto, anúncio, pré-escala, RDC, tal, tudo certinho. Beleza. Agora, nesse caso, o que eu vou fazer? Lembra que nas primeiras 2 campanhas a gente deixou o orçamento a nível de conjunto, porque a gente queria testar todos os conjuntos? Nesse caso, a gente vai fazer diferente. A gente vai manter o orçamento a nível de campanha. E aqui, qual que é a questão? Primeiro, a gente estava com R$ 7,00 por conjunto, estava dando em torno de R$ 56,00 por campanha. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Qual que é o ticket do seu produto? É 97? É 200? 400? R$ 1.000? Não importa. Você vai colocar como orçamento metade desse ticket. Então, se o meu produto é 97, vou pôr 50. Se meu produto é 200, vou pôr 100. E assim sucessivamente. Então, vamos imaginar que a gente está rodando um produto de R$200, vou pôr R$100 de orçamento diário na campanha. Venho aqui então para o conjunto. Aqui em conjunto eu vou olhar novamente, site, meta de desempenho, conjunto, objetivo de conversão, comprar. Beleza, vou descer aqui e vou colocar a data que eu sempre falo. Beleza, coloquei aqui a data, próximo dia, 00:01. E agora o que a gente vai fazer, tá? Aqui nesse primeiro conjunto, vão ser 2 conjuntos. Nesse primeiro conjunto eu vou mudar para as opções originais aqui, trocar configuração. Vou colocar a idade do meu público, então vou pôr aqui de 24 a 55, vou tirar a sugestão também. E aqui eu vou colocar todos os públicos que ou chegaram perto ou venderam de fato, né, na campanha anterior de público. Então eu vou colocar aqui todos os meus públicos validados. Então vamos imaginar aqui que dos 8 públicos eu validei 3 aqui segmentados. Então eu vou pôr aqui publicidade online. Anota bem esses públicos que validaram, que você vai precisar deles para colocar nessa campanha. E marketing de conteúdo, beleza. Então aqui eu tenho meus 3 públicos validados. Beleza, agora eu venho para os anúncios e vou colocar os meus anúncios validados. Então eu vou colocar aqui o primeiro anúncio. Vamos colocar aqui o site, né? Método RDC. Fecho aqui, coloco aqui meu site, vou tirar a otimização de destino, lembra sempre de fazer isso. Vou tirar aqui também o complemento e vou escolher meus criativos de imagem. Vou ver aqui se está desativado os links de site. Vou tirar aqui então essas outras páginas que eu não quero que mostre no meu anúncio. Beleza, tirei todo mundo. Venho aqui avançar, pego então os meus criativos validados, então tá desativado aqui, ó, link de site, confirma sempre está desativado, desce aqui, ó, e vê se vai aparecer algum quadradinho embaixo, fechou, coloca então texto, CTA, tudo que a gente já fez nas primeiras etapas. Feito isso, se você tem mais de um criativo validado, você vai duplicar aqui e colocar todos os criativos validados. Então vamos imaginar aqui que eu tenho 3 criativos validados. Eu venho aqui e coloco
3. 3 não, né? 2 porque um já tá aqui. Duplico aqui, troco os criativos, venho aqui no criativo 2. Tiro o criativo que estava do primeiro, coloco outro criativo, coloco aqui então. Venho aqui, tiro também, coloco outro criativo. Então aqui, beleza. Nossa primeira parte da campanha tá pronto, que é o quê? Um conjunto aqui, a gente tem os públicos segmentados que validaram e dentro tem os anúncios que validaram. Deixa eu até mudar aqui, ó, conjunto interesses. Beleza, só pra gente saber que esse daqui é o conjunto que tem os interesses validados. Agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse conjunto e agora eu vou mudar aqui para sobe aberto. Por que, Ayrton? Se no meu o público aberto não validou. Mesmo assim eu gosto de testar. Às vezes pode ser que não, mas pode dar uma diferença sim. Então eu gosto de testar esse público aberto, independente de eu estar rodando com públicos de interesse. Lembra que a gente colocou o orçamento a nível de campanha? Então ele não vai dividir os R$100, 50 para cada um aqui. Ele vai direcionar os R$100 para o conjunto e para os anúncios que tiverem o melhor desempenho, o melhor resultado. Então aqui está o aberto, eu venho aqui em público, mudar para as configurações originais, tiro aqui todas as segmentações que eu coloquei e deixo aqui a idade aberta. Beleza? Tudo certo. E aqui a gente tem a nossa campanha de pré-escala. Então, qual que é a ideia dessa campanha? É a gente pegar agora o melhor dos dois mundos. Então, os melhores criativos e os melhores públicos, unificar eles em uma única campanha e aí sim começar a aumentar esse orçamento e fazer as vendas. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou um orçamento mais alto, só que ao invés da gente colocar esse orçamento mais alto desde o início dos testes, não. A gente começou com um teste muito mais baixo. Se vocês assistirem às aulas anteriores, vocês vão ver que tem outras estratégias que eu ensino também de teste de criativo e de público. Esse aqui é um teste de criativo e de público que você vai jogar o seu orçamento lá embaixo. Então você vai gastar bem menos para validar seu criativo e validar o seu público. E só a hora que você encontra o melhor desses dois mundos, que aí sim você aporta mais grana, com a consequência de ter mais vendas também. E novamente, mesma coisa, vou rodar essa campanha por 3 dias e observar os resultados. Aqui, diferente de eu ter 2 métricas das 3, eu preciso avaliar também o CPA, ou seja, a minha venda tá dentro do que eu quero pagar. Então se eu tenho um produto de R$100, eu tô pagando quanto por cada venda? Ah, as vendas estão saindo por R$70, R$80, tá muito alto. Então o ideal é que o meu CPA seja de no máximo 50% do meu produto. Então se eu vendo um produto de R$100, eu tenho que pagar no máximo R$50 por essa venda. Isso após os 3 dias de teste, tá? 3 dias a campanha rodando para ir coletando dados e entendendo tudo isso. Lembrando que quanto mais criativos você jogou lá na primeira etapa, mais chances você tem de vender agora. Porque o criativo é um dos principais fatores determinantes da nossa venda e da nossa venda dentro do nosso CPA. Então, criativo sempre tem que estar sendo testado. Vocês vão ver que eu falo isso no decorrer do curso todo, porque o criativo ele é a porta de entrada para todo o seu funil. Então, ter bons criativos vai impactar muito sim no seu resultado. E 50% das pessoas que não estão vendendo, ou até mais, tá? Esse número eu tirei da minha cabeça, pode ser até mais, não vendem porque falham na primeira etapa, que é o criativo. Fazem um criativo qualquer achando que aquilo vai vender e não vende. E quando não vende, elas não buscam alterar esses criativos para trazer de fato um público comprador. Inclusive aqui, nas aulas avançadas, vocês vão ver a aula de variação de hooks, que isso vai ser muito importante também, principalmente na etapa de escalar os anúncios, que é a gente mudar só o início do vídeo ou mudar a composição do criativo se for uma imagem estática. Então, esse primeiro módulo aqui é um módulo que você destrava de fato todo o seu processo de vendas e a partir daqui, de fato, você vai desenvolver o seu conhecimento dentro do que você precisa, sem precisar ficar vendo um monte de termo técnico e vai desenvolver também as habilidades para ter os melhores anúncios convertendo para você. Essa é a ideia principal aqui. Então faz isso, bota essa campanha para rodar. Agora vamos pegar e pôr em prática de fato aquela primeira campanha, a segunda, unificando nessa terceira que vai trazer os melhores resultados para você. Beleza? Então é isso, vamos então para a próxima aula.